Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com José Carlos Cunha. José Carlos Cunha é doutor em engenharia de petróleo. Atualmente trabalha no Bureau of Safety and Environmental Enforcement, Estados Unidos. Foi diretor do board global da SPI, conhecido na indústria como JC Cunha. O nosso tema é a capacitação em óleo e gás, petróleo. Boa tarde, bom dia, José Carlos Cunha. Boa tarde para você, Cavanha. É um prazer estar aqui no seu Café com Cavanha. Desde que nós tivemos nossa última conversa, durante a semana da OTC, eu tive a oportunidade de me inteirar um pouco dos programas que você tem feito. Fiquei muito impressionado com o acervo de informações que está lá. Parabéns a você e é um prazer para mim participar, um prazer e uma honra. Ótimo, obrigado. Prazer para mim, José Carlos. José Carlos, conta para nós, com a tua experiência toda, que eu sei que você viveu no Canadá, Estados Unidos, em vários locais do mundo, como o mundo treina pessoas para a indústria de óleo e gás? Como é isso? Olha, Cavanha, uma das coisas importantes e que, em várias vezes em que eu estive envolvido em programas de treinamento, às vezes é até difícil de passar isso para as pessoas, é que o treinamento ele é feito de uma forma muito variada e ele sempre vai depender muito das funções, né, dos técnicos, das funções a serem desempenhadas pelos treinandos e assim como da capacitação profissional dos treinandos. Então, a questão do objetivo, do quem você está treinando e para quê, é muito importante na formação de qualquer programa de treinamento. E talvez esse seja um dos motivos de que grandes casos de sucesso na área de treinamento sejam casos que vêm de centros de treinamento das próprias empresas petroleiras ou, às vezes, de centros de treinamentos que são joint ventures entre universidades ou outros centros de treinamento com a indústria. Ou seja, saber os objetivos e saber quem você está treinando. Isso é muito importante. Me chamou a atenção, pegando um gancho no que você disse, há muita diferença entre o nível de capacitação que a universidade normal fornece com o que a indústria requer? Há um gap importante nisso? Olha, se você perguntar para um gerente da área operacional que está recebendo um engenheiro recém-formado, por exemplo, ou até mesmo um geólogo, um geofísico, você sempre vai ouvir que realmente ninguém chega pronto da universidade. Agora, eu acho que a universidade, de uma maneira geral, e aí eu estou falando das universidades que dão formação na área de engenharia de petróleo, por exemplo, tanto no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, como no Canadá, eu acho que as universidades estão cumprindo o seu papel, porque não é, digamos assim, a função da universidade fazer, ao formar um aluno que você não sabe nem para onde ele irá trabalhar, em que país irá trabalhar. Então, a universidade tem que dar o básico em termos de ciência, em termos de tecnologia também, mas principalmente em termos de ciência. Nós precisamos, quando nós falamos de profissionais de nível superior, é importante que eles tenham o conhecimento básico da ciência. A partir daí, eles vão ter muito que aprender na indústria, como foi o meu caso, e acredito que tenha sido o seu também. José Carlos, no mundo, os centros de treinamento por ciência, vamos chamar assim, se pudesse listar cada um, vamos por parte, geofísica e geologia, GG, onde são os grandes centros do mundo? Ok, Gabriel, eu não vou me recusar a responder a sua pergunta, eu vou citar alguns centros, ok? Mas se você me permite, antes eu gostaria de voltar a essa questão de que o treinamento ele tem que ser sempre
principalmente o treinamento para a indústria, obviamente, agora não estamos mais falando da universidade, o treinamento para a indústria, ele tem que ser baseado em objetivos. Então, tem que haver uma identificação de objetivos. Okay? Sendo dito isso, eu gostaria de mencionar alguns centros de treinamento envolvendo universidades, assim como envolvendo algumas indústrias, se você me permite, que são, para mim, exemplos de grande sucesso. Então, por exemplo, para citar indústrias, eu gostaria de citar duas, a quais nós somos muito familiares, não é? Uma é a British Petroleum, a BP. Ela, alguns anos atrás, essa companhia teve um investimento enorme aqui nos Estados Unidos, no seu campus. A BP tem um campus muito grande aqui em Houston, e construíram um centro de treinamento onde todas as áreas que você mencionou estão cobertas, inclusive geociências e engenharia, assim como também áreas operacionais, e que é um caso de sucesso, mas é um caso que limita-se, porque a BP não está treinando. Antes já teve a BP, alguns anos atrás, teve uma joint venture com a Chevron, então treinavam para as duas companhias, mas hoje é somente a BP. Então é um caso que se limita somente àquela empresa. Citando uma outra empresa, eu gostaria de mencionar o caso que acredito seja o caso de maior sucesso no mundo, que é o caso da Petrobras, principalmente se você olhar por uma perspectiva de treinamento na Petrobras de 40 anos atrás até hoje. Como você sabe, nós tivemos uma época no Brasil em que não tínhamos outras empresas com quem aprender, vivíamos uma situação totalmente diferente da de hoje, e a Petrobras teve que treinar praticamente sozinha todos os seus profissionais, tanto profissionais técnicos quanto profissionais de nível superior, tanto na área de geologia, geociências, geofísica, geoquímica, a engenharia de petróleo, cobrindo todas as áreas, perfuração, reservatórios, etc. Então, a Petrobras é um outro exemplo de sucesso de treinamento fit for purpose, ou seja, de treinamento que foi baseado nas necessidades reais, atuais. Ainda agora citando duas universidades, na realidade 3 universidades, existe aqui nos Estados Unidos, uma entidade chamada OESI, né, que é o Ocean Safety, Ocean Engineering Safety Institute, que é uma joint venture de 3 universidades, a Universidade de Houston, a Universidade Texas A&M e a Universidade do Texas em Austin. Essas 3 universidades, com o apoio do governo americano e o apoio de várias indústrias, criaram um centro de treinamento, que é também um caso de sucesso. Mas sempre, como digo, baseado em objetivos, ou seja, não é uma coisa geral, não é um tamanho serve a todo mundo, você tem que ter os objetivos. Quando você está treinando, por exemplo, digamos, inspetores do governo que vão trabalhar, que vão fiscalizar a indústria do petróleo, obviamente que esse treinamento vai ser diferente do treinamento quando você está treinando, por exemplo, um engenheiro digamos, perfuração direcional que vai para o campo fazer esse trabalho. Certo, certo. Agora, disse José Carlos, por exemplo, Colorado School of Mines, ela é reconhecida como um centro de conhecimento forte na área de geologia. Né? Para te dar um exemplo do supply chain, Michigan University é também muito forte, Ohio muito forte, Arizona. Na área de engenharia de reservatório, que é algo que você trafega bem, né? Quais são os outros centros, independentemente do objetivo, entendi, das empresas, mas em termos de centro de conhecimento? Olha, em termos de universidade, na área de engenharia de reservatórios, eu acho que teríamos que citar Stanford. Stanford University, na Califórnia, é um centro não só produtor de pesquisa, mas produtor de grandes profissionais para a indústria, com uma característica que muita gente desconhece, é que a Universidade de Stanford ela não tem o bachelor's,
ou seja, ela, embora seja reconhecida como um grande centro de treinamento para a área de reservatórios, ela só atua com mestres e doutores, ou seja, ela não forma engenheiros de petróleo. Então, ela já recebe das outras universidades de vários países do mundo para treiná-los. Então, esse seria um exemplo. Eu não poderia deixar de citar também, muito embora seja muito mais conhecida na área de perfuração, mas a Universidade de Tulsa, em Oklahoma, possui um centro de treinamento para a área de reservatórios, que também é muito reconhecido. E nós temos aqui, bem pertinho de Houston, né, a Texas A&M, que é o maior departamento de engenharia de petróleo do mundo, até pelo que eu sei, em termos de número de professores e laboratórios. E um caso de sucesso, do qual eu admiro muito, porque conheci a pessoa que inaugurou esse departamento, um caso de sucesso aí no Brasil, é realmente a Universidade de Campinas, a Unicamp. A Unicamp tem um super programa de engenharia de petróleo. Eu não diria que ele, digamos assim, tem um destaque maior no reservatório do que em outras áreas. Eu acho que é mais ou menos dividido em termos das produções e dos alunos, mas é sem dúvida um caso de sucesso, porque foi criado em um tempo recorde, atraiu grandes profissionais e hoje é considerado um dos grandes programas do mundo. Interessante, o Unicamp realmente é uma referência, né? Não só no Brasil, como fora. Com certeza. Agora, e a Europa? A Europa a gente tem, na Inglaterra, na França, a gente tem centros importantes dessas áreas de geociências e engenharias. Olha, a Europa, sem dúvida, temos centros importantes, não é? A Universidade de Leoben, eu acho que é um bom exemplo em termos de ter formado gente que se tornaram grandes destaques na indústria, principalmente formando futuros cientistas, futuros pesquisadores, mas também gente que foi trabalhar, digamos assim, na área operacional. Então, eu conheço gente da Universidade de Leoben, que se tornou vice-presidente da Schlumberger, trabalhando com a área de equipamentos, né? E conheço também gente que se formou em Leoben e hoje é chefe de departamento em universidades. Ou seja, ali foi um treinamento. Na Europa, tem um centro de treinamento, aí, me desculpe, sair um pouquinho da universidade, mas voltando para a área da indústria, que é o centro de treinamento da Schlumberger, que é também reconhecidamente um caso de grande sucesso. Mas existem outras, sem dúvida. Eu provavelmente estou cometendo injustiças aqui ao não comentar todas, mas existem vários. Não é uma lista, mas são exemplos, né, dos quais, obviamente, você conhece. Agora, você fez uma diferenciação que me chamou a atenção, queria explorar um pouco o seu pensamento. Você separou muito bem ciência, de tecnologia e de indústria com objetivos, né? Você mostrou 3 vetores distintos de capacitação. É isso mesmo? Entendi certo? Eu, na realidade, a área de ciência e tecnologia, eu colocaria assim, muito próximo uma da outra, diferentemente da área operacional. E este é um fator muito importante. Eu gostaria, se você me permite, de citar um exemplo de um programa ao qual eu estive envolvido até recentemente, até alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade de ser o líder de treinamento técnico na área de perfuração e completação da empresa Chevron, aqui em Houston. A empresa Chevron tem um centro de treinamento aqui, voltado apenas para essa área bem operacional de perfuração e produção. Perfuração e completação, perdão. E esse centro de treinamento é um centro de treinamento global. A empresa treina pessoas, empregados do mundo inteiro, desde a África, Brasil, até os empregados aqui dos Estados Unidos. E mesmo quando estamos treinando, ou quando treinam pessoas aqui, profissionais aqui dos Estados Unidos,
tem que haver uma diferenciação no objetivo do treinamento, porque a Chevron vai ter empregados trabalhando nessas áreas de perfuração e complementação na área de shale gas, e vai ter gente na área de água profunda. Ou seja, são treinamentos distintos, né? E são treinamentos que aí sim envolvem muito aspectos operacionais e também aspectos de tecnologia, equipamentos, não é? Então foi essa diferenciação que eu quis mencionar. É importante que esse pessoal, esses alunos, esses profissionais que estejam sendo treinados nessas áreas, eles tenham aquela base teórica e científica, que essa sim leva tempo para ser adquirida e eu acho que deve ser providenciada pela universidade. Obviamente estamos falando aqui de treinamento de profissionais com nível superior, porque existe também o treinamento dos profissionais técnicos de nível médio, que também é importante, eu diria fundamental, para as operações da indústria petroleira. Tá certo, entendi a tua colocação. Agora, você é diretor da SPE em Houston, e eu pergunto duas coisas. Primeiro, explicar o que é SPE. Segundo, como a entidade atua, porque ela tem muita força nesse assunto de capacitação. Realmente, Cavanha, a Sociedade dos Engenheiros de Petróleo, né, Society of Petroleum Engineers, é uma associação, não é, que, embora os engenheiros esteja no nome, hoje em dia, já há muitos anos, deixou de ser uma associação apenas de engenheiros. Nós, da SPE, temos muitos membros que não são engenheiros, são geólogos, geofísicos, etc., cientistas, professores, não é? Mas a SPE é uma associação com atuação global. Estamos, hoje em dia, presentes, e posso estar errado, porque podem ter adicionado algum país mais recentemente, mas estamos, hoje em dia, presentes em 144 países. E eu tive a honra de ser eleito para um mandato de 3 anos como diretor de Management and Information para o Board Global da SPE. Na realidade, o meu mandato terminou já. Eu continuo ligado à diretoria, continuo ligado aos meus colegas diretores, o presidente atual é um grande amigo meu, e o próximo presidente que vai assumir em setembro também. Porém, eu já não estou mais participando do board. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho. A minha atuação e a minha eleição para o board foi exatamente em função da minha paixão pela área de treinamento, de desenvolvimento de pessoal. E essa área que eu fui eleito, e aí eu gostaria de explicar, o board do SPE, ele é formado por 6 diretores que são chamados de Technical Directors. Esses 6 diretores cobrem as 6 áreas técnicas da indústria petroleira, da engenharia de petróleo, melhor dizendo. Isso envolve, então, perfuração, produção, reservatórios, a parte de segurança e meio ambiente, etc. Ou seja, são 6 diretores técnicos e 18 diretores regionais, não é? Cobrindo as diversas regiões do mundo onde o SPE está presente. A minha área, que era a área de Management Information, é exatamente a área do SPE que cuida das atividades e das iniciativas na área de treinamento, desenvolvimento de pessoal, profissionalismo, pesquisa. Então, foi essa área em que eu tive a minha atuação por 3 anos, que foi o meu mandato. Mas a entidade treina, regula, faz o que exatamente, Zé Carlos? Ok, Cavanha, muito boa pergunta. Na realidade, a Sociedade dos Engenheiros de Petróleo, ela não atua, não tem uma atuação, digamos assim, incisiva no aspecto de treinamento. Existe um programa de treinamento dentro da SPE, mas que é muito relativo a assuntos bem específicos e em cursos curtos, não é? Então, mais do que... E também não atua na área de regulamentação. A SPE não atua. Mas a SPE é mais uma fomentadora do treinamento. Então, deixa-me te dar um exemplo. A área em que eu fui diretor, que era a área de management, de
de informação e gerenciamento, envolvia dentro dessa diretoria também a área de treinamento e desenvolvimento pessoal. Então, eu tive a oportunidade de realizar vários simpósios, de palestrar em universidades em vários locais do mundo, desde o Oriente Médio até a Rússia, a África, a América do Sul, Brasil. E aí o que a gente fazia é exatamente chamar a atenção para as necessidades que vão surgindo, para os novos desafios tecnológicos e sobre a necessidade de se criarem cursos específicos para treinar os profissionais do futuro nessas áreas que estão aparecendo. Então, era muito mais uma questão de fomentar, de incentivar, do que realmente de realizar o treinamento. José Carlos, e uma última questão que vai ser desafiadora para você, né? Espero que você consiga responder. Vamos lá. Como será o Brasil novo de petróleo em função dessas mudanças regulatórias de mercado, a Petrobras reduzindo sua participação, com as majors aumentando sua participação? Como será o treinamento, a capacitação no Brasil futuro agora? Realmente, Cavanha, como você disse, é uma pergunta desafiadora. Eu diria que no aspecto de relacionamento das empresas brasileiras e mesmo da maior empresa brasileira, que é a Petrobras, com as grandes majors, eu creio que não haverá nenhum sobressalto. A Petrobras já vem se relacionando e realizando parcerias e trabalhando em conjunto com essas empresas, tanto no Brasil como fora do Brasil, já há algumas décadas. Mas com relação à questão de treinamento, eu creio que isso tem um potencial de criar, sim, uma grande demanda de profissionais, porque eu acredito que com essa abertura e essa mudança de regulamentação haverá um incremento nas atividades no país, e isso provavelmente vai criar uma grande demanda de treinamento. Eu diria que é uma demanda que eu não sei se o mercado de treinamento, envolvendo aí as universidades, os centros de treinamento e mesmo as empresas que estão atuando no Brasil, talvez com exceção da Petrobras, eu não sei se estamos exatamente preparados. Mas acredito que podemos sim nos preparar e vejo isso de uma forma positiva, no sentido de criar uma grande demanda e no sentido de abrir oportunidade para os jovens profissionais aí da indústria. Ótimo, obrigado, JC. Bom, gostaria então de agradecer a José Carlos Cunha pelo tempo, pela conversa, e fica à vontade de fazer seus comentários finais, se deseja. Ok, olha, Cavanha, muitíssimo obrigado pela oportunidade, e eu só gostaria de gastar um minuto aqui para mencionar um fato histórico relativo a treinamento no Brasil, que tem muito a ver com o sucesso que as empresas brasileiras tiveram. Vou lembrar um fato histórico. Em 1984, a Petrobras criou uma comissão interna, chamava-se Comissão Interna de Águas Profundas. Aí está o objetivo. A Petrobras identificou que haveria um grande boom do desenvolvimento de produção em águas profundas e criou essa comissão. Isso na época em que águas profundas eram 300 metros, 1984. Pois bem, assim que essa comissão foi criada, o Centro de Treinamento da Petrobras em Engenharia de Petróleo, o antigo Setor de Ensino da Bahia, lá em Salvador, na época chefiado pelo doutor João Batista Campos, ele criou uma comissão de ensino em águas profundas. Ou seja, ele viu que havia necessidade e aí criou uma comissão para que a Petrobras pudesse se programar para treinar os futuros profissionais. Pode não ser nada, mas quando você olha essa atividade e essa iniciativa, e olha as iniciativas da Petrobras também no ramo da pesquisa, o resultado que você obtém quase 40 anos depois é o fato da Petrobras ser considerada uma referência em operações em águas profundas. Então é isso que eu falei desde o início. Identificar o objetivo e aí partir para o treinamento em função desse objetivo. Ficou muito obrigado pela oportunidade. Ficou muito claro. Esse ponto eu queria até voltar, porque ele é muito significativo. Quer dizer,
identificar exatamente o que você precisa e como você vai chegar lá, e aí sim treinar e capacitar, né? Ficou muito, muito forte isso. Exatamente, é isso aí. Muito obrigado, então. Uma boa tarde. Obrigado a todos. Ok, muito obrigado, uma boa tarde.